Olá pessoal, que Deus abençoe. Estamos aqui novamente para mais uma palavra para vocês, tá bom? Na nossa vida cristã, pessoal, nós passamos por muitas tribulações. E tem dois tipos de tribulação que nós vivemos. A tribulação que acontece na nossa vida, porque nós aceitamos a fé em Deus, recebemos essa fé e abraçamos ela. E aí nessa caminhada, Satanás se levanta contra a gente, como por exemplo, quando o Senhor Jesus estava no barco e se levantou aquela tempestade contra o barco. Ali era uma tribulação, era uma força inimiga para que impedisse a obra de Deus ser feita naquele momento, que era atravessar aquelas águas para chegar no outro lugar e curar o endemoniado que estava do lado de lá. E o Senhor repreendeu aquela tempestade e ela cessou, correto? Então isso é um exemplo de que você ali poderia até descer onde Jesus estava dormindo e dormir com ele, porque com certeza ia chegar do lado de lá. Era apenas o inimigo, nosso adversário, que a Bíblia chama, impedindo da obra de Deus ser feita. E também tem, pessoal, a tribulação número 2, que é causada porque nós falhamos, porque nós nos rebelamos. Essa tribulação é quando nós pecamos. Quando nós pecamos também vem com o pecado o resultado daquele erro, né? Nada fica impune. Até porque o dono do pecado, né, o rei do pecado, aonde o pecado habita, que é no reino de Satanás, há cobrança. Ele cobra a Deus aquilo que você fez. E aí, como é que a gente tem que descobrir, como é que a gente consegue descobrir, tendo em vista que todos somos pecadores? Todos nós temos erros, né? Até mesmo naquele navio estava ali o Senhor Jesus, que não tinha pecado, mas estavam os discípulos. Aí os discípulos podiam pensar, né, Glaucia? Será que algum pecado que eu tenho, por isso que está se levantando, né? Essa onda contra a gente? Vem logo em nossa mente quando acontece uma luta, pessoal, da gente achar que é o pecado que está na gente. Alguma coisa nós fizemos. E há realmente aquela luta que vem porque nós realmente fizemos, né? E nós sabemos disso. Olha, pessoal, a diferença muito grande entre você ser pecador errado, né? Ser pó. E você cometer mesmo um ato que a Bíblia diz pra gente não fazer. Tem dois exemplos que a gente consegue identificar, né? É essa situação do barco, né? Onde estão os discípulos e Jesus dormindo. E que eles não fizeram nada para que se levantasse aquela tempestade. Então, aquela tempestade estava ali para impedir deles chegar onde eles queriam chegar, né? Não tinha um causador. A diferença está também no segundo exemplo, no caso de Jonas, né? Que estava no barco e ele estava passando por aquela tribulação, aquela tempestade, devido à desobediência a Deus, né? Sim. Deus pediu para ele ir para um lugar, ele foi para outro. Então ele estava desobedecendo, então ele passou duas tempestades aí como exemplo, e que mesma tempestade, porém de formas diferentes para cada um deles. Exatamente, pessoal. A primeira tempestade, os discípulos tinham que ficar seguros e confiantes, é o que eu te sugiro, porque eles estavam obedecendo. Eles estavam com Jesus, eles estavam indo para onde Jesus queria, eles estavam na fé. E quando você está na fé, não tem espaço para dúvida. Por isso que há a importância de você estar na fé, né? Você fortalecer a tua fé todo dia. Porque quando acontecer isso, você vai saber, não, isso aqui eu vou repreender, eu vou amarrar, eu vou usar a fé e vai cessar. Isso todos nós estamos à mercê de acontecer. Aí que está o problema quando você está no pecado. Você é de Deus,
Você conhece a palavra, mas você não foi para onde Jesus mandou. Você não estava no barquinho da obediência. Você estava no barquinho contrário àquilo que Jesus mandou você fazer, que é a santificação, a pureza, andar na palavra, dizer não para o pecado, né? Fugir da aparência do mal. E você brincou com aquilo ali. E aí veio o erro. Exatamente o que aconteceu com Davi. Davi, pessoal, ele estava no palácio caminhando. Quando ele olha pela janela, ele encontra uma mulher lá, tomando banho no terraço, em frente à janela dele. E aí, era o momento dele se afastar, pessoal. Porque todos nós somos fracos, todos nós somos carnais. Mas o que ele fez? No momento ali de fraqueza, ele não estava bem na fé. Ele não priorizou a fé, ele não deu ouvidos à voz da fé, que dizia muito claramente, não adulterarás, né? Mas ele foi lá e adulterou com aquela mulher. Bom, o que acontece quando você peca no mundo espiritual? Qual é o resultado que nós não vemos, mas que a Bíblia nos revela? Olha o que Deus diz aqui em Provérbios 27:11. Ele diz assim para mim, para você, para todos nós. Seja sábio, meu filho, e traga a alegria ao meu coração. Poderei então, Deus falando, responder aos que me afrontam. E quem é que afronta Deus? Quem é que afronta Deus, pessoal? Deus está querendo dizer o seguinte, cara, anda certinho, filho meu. Porque o nosso inimigo, pessoal, ele está sempre afrontando Deus e querendo condenar a gente. Ou você acha que eles não estão se vendo? Porque tem gente que crê que Deus e Satanás não se veem. Mas em muitas vezes aqui, Deus conversava com Satanás. Eles se veem. E ele fica diante de Deus acusando os filhos. Aí Deus está dizendo o seguinte, filho, anda na palavra. Porque quando ele te acusar, eu vou te defender. Sim ou não? Tu tá entendendo? Quando ele me afrontar, eu vou dizer, não. Você não pode tocar nele. Sim ou não, pessoal? Você tá entendendo? Olha bem essa ocasião aqui, pessoal. Essa ocasião aqui é demais. Olha só, Zacarias disse o seguinte, no Zacarias 3, livro de Zacarias 3, no capítulo 1. Deus mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Zacarias escreveu, falou assim, ó, Deus me mostrou, eu vi o sumo sacerdote Josué, em espírito eu vi ele, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha só como é que é a nossa posição, pessoal. Nós estamos diante do anjo do reino dos céus, do anjo do Senhor Deus. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Olha que forte. Olha que forte. Olha como é que acontece comigo e com você. Satanás está à nossa direita para sempre. Ele está só observando a gente, pessoal. Vamos ver se ele é de Deus mesmo. Bota esse pecado aqui na frente dele. Aí você diz não. Aí ele... Mas ele não vai desistir. Bota isso aqui agora na frente dele. Bota esse empecilho aqui, esse embaraço. Né, Glaucia? Vamos fazer ele tropeçar. Porque ele quer o quê? Ele quer peneirar você, pessoal. É brincadeira não, rapaz. Então ele dava a sua mão direita para o Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, olha porque Satanás estava ali acusando ele. Alguma coisa ele aprontou. A representação das vestes sujas, pessoal, é porque ele se contaminou com alguma coisa, ele se sujou. Você está entendendo por que aqui ele estava se opondo, pessoal, afrontando a Deus? Esse é um belo exemplo de como é que é na vida espiritual.
Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Ou seja, Josué devia estar ali, né, pedindo perdão, né, Glaucia? Misericórdia, arrependendo-se pelo ato que ele cometeu, e Satanás estava ali. Você está entendendo? Aqui Josué tomou a atitude certa de se voltar para Deus, mas ali ficou o inimigo. É assim que acontece na vida espiritual, pessoal. Vamos lá. Deixa eu dar mais um exemplo aqui de como é que acontece. Está escrito assim, ó. Jesus disse assim para Pedro, está em Lucas isso aqui. Lucas 22, 31. Jesus falou assim para Pedro. Alguma coisa Pedro, pessoal, deu mole. Alguma coisa ele deu mole. E o mesmo Satanás que estava do lado de Zacarias, de Josué, se opondo ali a Deus, apareceu também ali para Pedro. Alguma coisa Pedro fez que deu autorização para Satanás querer entrar na vida de Pedro. E você sabe que quando o inimigo vem, pessoal, ele vem para roubar, matar e destruir. É apenas isso que ele sabe fazer. E aqui nós estamos falando da tribulação causada pelo pecado. Jesus disse assim para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou para te peneirar como trigo. Caramba, é forte, né, Glaucia? É ou não é forte? Essa é uma tribulação causada, pessoal, por nós mesmos. Ora, eu lembro muito bem de Daniel na cova dos leões. A fidelidade dele, pessoal, não permitiu os leões tocar nele. Me lembro também de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fidelidade deles fez com que eles fossem lançados dentro de uma fornalha, mas o fogo não queimou eles, pessoal. Porque isso é uma tribulação onde você pode passar com a cabeça em pé, que você não vai sofrer dano algum. Porque você está na fidelidade. Você está na obediência, você está honrando a Deus. E Deus diz o seguinte: você sabe, filho meu, para que eu possa responder aos que me afrontam. Porque se você não for, eu vou ter que permitir que ele te toque. E aí você vê, Glaucia, muita gente chorando. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Na Bíblia a gente vê aí N exemplos, né? Dessa diferença da desobediência como da obediência. Só né? para gente tem. Só para concluir, Davi perdeu tudo, pessoal, por causa daquele adultério. Só para concluir, porque eu comecei falando de Davi, esqueci de terminar o fim dele. Satanás peneirou ele. Peneirou, mas ele pediu perdão. Se arrependeu, igual Zacarias, né? Igual o Josué. A gente tem aí o Salomão também, né? Que Deus tinha falado para ele não se casar com as mulheres estrangeiras. E ele lá, imbuído se achou, de ganância, né? De ter... Se exaltou. De ter acesso às mercadorias do Egito, aquela coisa toda, casou com uma egípcia, casou com várias estrangeiras, com várias mulheres pagãs, desobedecendo o que Deus tinha ordenado para ele. A gente tem Jó, né, que Satanás, tá vendo aí? O seu servo aí. Ele disse assim, Jó, ele também foi entregue para Satanás. Deus permitiu. Né? Mas você vê o exemplo que Satanás foi lá rogar por Jó. Tá escrito assim, ó, quer ver, pessoal? Essa de Satanás que a Glaucia falou, deixa eu achar aqui. Tá em Jó 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse:
pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca. Não. Ah, tá aqui no 6, Jó 2,6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Deus entregou ele para ser peneirado, né, Glaucia? Tá aqui. Continua aí. Esses exemplos. Entregou para ser peneirado, porque as pessoas não entendem isso aqui, pessoal. Isso aqui são revelações fortes de Jó. Por que Deus foi entregar Jó, que era um servo fiel, íntegro, né? Temente a Deus, que se desviava do mal, para Satanás, né? Aqui era um propósito para Jó ter um encontro com Deus, porque no final do livro de Jó, né? Ele conheceu a Deus. Ele conhecia a Deus, Ele porque só ouvia falar. Ele só ouvia falar. Aqui é outro tipo aqui também é outro tipo de tribulação, onde a pessoa quer servir a Deus, mas não conhece Ele. Então, ela faz isso, faz aquilo, faz sacrifício, faz não sei o que lá, mas ela ainda não conheceu a Deus. Então, Deus permite que ela vá para o deserto, para lá no deserto ela clamar, suplicar e voltar e conhecer a Deus. E conhecer a Deus. Jó também, digamos que Jacó também perdeu tudo, né, Glaucia? Com aquele jeito dele de roubar a bênção de Esaú, né, servindo a Satanás. Teve uma hora que Satanás roubou por ele, aí ele teve que ir embora sem nada. Perdeu tudo, perdeu a casa, foi para o deserto. Sim ou não? Reconheceu que ele era enganador, lutou com o anjo para a bênção dele. Então tem aí diversos exemplos, e exemplos assim do o fim bom e o fim ruim, né, de todos eles. Deus não escondeu da gente, né, na Bíblia, na palavra dele, todos esses exemplos, e mostrou os caráteres dos homens, né, bom, ruim, desses homens escolhidos, porque existe uma diferença, né, daquele que tem aquele caráter, a diferença da pessoa que ela tem aquele caráter ruim, que Deus já identifica, no princípio, e tem aquela pessoa que tem o caráter, vou cortar essa parte, não tô conseguindo explicar. Corta isso. Vai, depois eu corto. Vai, continua. Vai. Pessoal, só para finalizar. Aí você fala assim, poxa, o Senhor Jesus, sabendo que Satanás ia peneirar Pedro, e ele estava com Pedro, pô, ele entregou assim, porque ele diz assim, ó, Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou para te peneirar. Porque eu volto a dizer, pessoal, ele alguma coisa fez que deu autorização para Satanás peneirar ele. Olha o que Jesus respondeu. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus nem rogou, Glaucia, para que Satanás não faça. Ele está rogando o seguinte, ó, ele vai fazer, mas eu quero que tu fique na fé, meu irmão. Você está entendendo? Eu roguei ao Pai, Senhor, fortalece a fé dele. Porque o que vai acontecer com ele vai ser forte. Vê que ele aí avisa Pedro, né? E Jó, ele não avisa Jó que Satanás ia Sim, tocar nele. exatamente. Ele já sabia o que ia acontecer. Exatamente. Tu, pois, quando te converteres, aqui, ó, fortalece os teus irmãos. Aqui mais uma, ele não era convertido, pessoal. Pedro não era convertido. Por isso que Satanás falou, pô, isso aí, eu vou dar deixa eu dar uma peneirada nele agora aí. Aí Jesus, beleza. Mas, ó, Senhor, fortalece a fé dele para ele aguentar o rojão, para ele se converter. Aí diz assim, ó, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, quando a pessoa não é convertida, pessoal, ela só enfraquece os irmãos. Então ela tem que ser convertida, porque o que Pedro ia fazer, a obra que Deus estava para dar para Pedro, necessitava que ele seja como, Glaucia? Totalmente convertido. Para ele fortalecer a igreja, para ele fortalecer o corpo de Cristo. Então ele tinha que passar por essa peneira. Então você que está me ouvindo, e você pecou, você errou, você vai à igreja, você Santa Ceia, né, se batizou nas águas, tem a Bíblia, mas você peca. Você não é convertido. Você está buscando ali, tal, lutar contra a carne, mas você ainda abre mão
e satisfaz a carne. Ora, Satanás está do teu lado, meu amigo. A Bíblia diz que ele é como um leão, né? Nos rodeando, rugindo para devorar a gente. A nossa luta é essa aí, é pele por pele, pessoal. Dente por dente com Satanás. Ele está colado para afrontar Deus. E aí, quando você dá para ele a autorização, ele pede a Deus, Deus concede. Agora, Deus só quer que você fique na fé para passar pela tribulação e você se limpar daquilo ali. E nunca mais você fazer. Porque você vai exatamente saborear do pecado, que ele é gosto, na boca ele é até gostoso. Mas quando ele desce para o estômago, é amargo, pessoal. E aí você vai ter nojo daquilo ali, você vai falar, não, nunca mais eu vou fazer. Porque isso aí fez eu perder minha casa. Esse é o problema do pecado, Glaucio. Davi perdeu tudo, pessoal. Jacó perdeu tudo. Porque Satanás peneira mesmo, segura aqui. Ele tira mesmo, pessoal. Tira a tua paz, você não consegue dormir de novo, você fica endemoniado, ele perturba a tua cabeça. Ele tira a tua força. Ele tira a tua fé. Quando você está no pecado, a primeira coisa é que você perde a coragem. Porque você sabe que você fez. Entendeu, pessoal? Você perde teu emprego, você perde teu carro, você perde tua moto, você perde tudo. Ele vem, ele rouba, ele mata e ele destrói, pessoal. Essa é a pior tribulação. Antes de a gente sofrer por fé, né, Glaucia? Na fé, sabe? No barco com Jesus, a tempestade vem, tu amarra aquilo ali. Tu tá na fé, tu tá no espírito, irmão. Jesus falou, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu vou estar contigo, você vai amarrar e vai ser amarrado. Mas quando a tribulação é oriunda do pecado, olha, você geme, você perde. Davi voltou, como a Glaucia disse, porque lá quando ele saiu do palácio, que Absalão tomou o palácio, quando ele foi para o deserto, aí você lê os salmos, né? Aquele salmo que ele escreve, né? Aquele pecado dele com Betseba. Ele falando, ó Senhor, não tire em mim teu espírito, né? Eu sou pó. Mais uma vez eu sinto o meu pecado e é contra ti, ó Pai de amor. Quer dizer, ele começou a se limpar. Como foi Josué, né? Aí Deus deu a veste limpa para ele e ele foi e retornou e tomou posse de tudo aquilo que o diabo tinha roubado. Aí eu te falo, valeu a pena, pessoal, o pecado? Balança, pessoal. Vê se vale a pena aquela pessoa que te atrai, que te seduz, sabe? A tua mulher do teu lado é aquela pessoa que tá lá te atraindo. Vê se vale a pena ir lá. Não vale a pena, você vai perder tudo. O diabo vai entrar, vai causar uma confusão na tua vida, uma vergonha. Porque tem uma hora que tem Davi no deserto, acho que foi o tal de Simei. Ele era servo de Saul, ali amaldiçoa Davi na frente de todo mundo. Bem feito, perdeu tudo, isso é castigo de Deus. Ainda falava que era castigo de Deus, né? Tomou o reinado de Saul, agora Deus está te dando em troca. É horrível, pessoal. É horrível. O pecado, ele vem para destruir mesmo, para, sabe, para te anular, sabe, para apagar teu ministério, te queimar diante de todo mundo. E depois para se levantar é bem difícil, né, Glaucia? Bem difícil. Mas a gente se levanta. Sim ou não, pessoal? A gente se levanta. Por mais que doa, por mais que sofra, por mais que gema, a gente volta. Tá bom? Porque todo que é nascido de Deus, pessoal, ele volta. Ainda que ele vá lá pro final da fila, mas ele volta. E quando ele volta, aí a honra da última casa, né, Glaucia? Agora a segunda casa será maior que a da É maior que a da primeira. Tá legal, pessoal? Entenda o que você tá passando. Pegou legal os duas tribulações, né? Então agora você vê como é que você tá. Se você tá na fé, deixa a tribulação vir, deixa o leão vir, deixa... Porque Deus está te defendendo. Olha só que forte, né? Deus é contigo.
Agora, se você está no erro, você deu autorização para Satanás tocar, se arrependa, se limpa. Não vai em frente não, que você não vai vencer nada, pessoal. Se acerta com Deus, tá? Zera o teu pecado. Se confessa, bota para fora, se expõe, sabe? É hora de você agora suplicar para voltar. E aí você vai voltar. Eu tenho certeza que você vai voltar para a fé e aí a alegria vai continuar na sua vida, tá bom? Mais alguma coisa, Glaucio? Que Deus te abençoe. Ótimo domingo. Olha, hoje de manhã o bispo fez uma oração forte contra a depressão, pessoal. Você que sofre com depressão, sabe, aquela dor na alma, sabe, aquela angústia na alma, aquele sofrimento profundo dentro do coração, que ninguém tira. Nada te alegra, nada. Você busca alegria no que for. Você vai no shopping, vai na praia, vai no cinema, vai no restaurante, dá um passeio e tá ela lá, ó, dentro de você. Todo mundo quer te alegrar, mas ninguém consegue. Depressão. Você vai lá, hoje mesmo, lá na igreja, tá? E o pastor, o bispo, vai fazer uma oração, pessoal, que olha, hoje eu via, Glaucia, as pessoas se sentindo mais leves. O bispo deu, em um certo ocasião, falou, você que está com depressão, vem aqui na frente do altar. Olha, pessoal, como as pessoas foram abençoadas, saíram ali sem a maldita da depressão. Então vai lá. Ah, mas, obreiro, eles vão me roubar. Não, não. Eles vão roubar a tua depressão, tenho certeza disso. Eles vão tirar essa depressão de você, tá bom? E você vai ficar assaltado porque o que foi ruim foi roubado, tá bom? E você vai sair de lá com paz. Tá legal? Entendeu, pessoal? Então vai lá hoje mesmo na Igreja Universal e seja livre da sua mazela. Deus abençoe.